Meus irmãos, nós não podemos, ninguém de nós pode matar a unção. Em primeiro lugar, você não pode matar a unção em você, e você não pode deixar a unção morrer em você, porque a unção é uma coisa muito importante, é uma coisa que vem diretamente de Deus, é uma participação da própria divindade, do poder de Deus sobre nós, porque pela unção nós realizamos coisas que só o poder de Deus pode realizar. É uma graça grandíssima, incalculável. Então deixa eu dizer pessoalmente, você não pode matar a unção em você, pelo seu relaxamento, pelo seu desdém, por você facilitar as coisas e não levar a sério as coisas de Deus, especialmente a oração, a celebração de Eucaristia, a adoração ao Santíssimo, a devoção a Maria, a palavra de Deus. Você não pode matar a palavra de Deus em você, não pode. E você não pode deixar que morra a unção em você. Pelo batismo no Espírito Santo, você tornou-se ungido. A unção está sobre você. Aquilo que Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me consagrou pela unção, e me enviou a proclamar o Evangelho, a levar o Evangelho aos pobres, a curar os corações doloridos, a anunciar o ano da graça do Senhor. Veja bem, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me consagrou pela unção, pela graça do batismo no Espírito Santo. Nós temos esta unção em nós, sobre nós, nos presidindo, conduzindo a nossa vida, e é assim que nós temos que viver, é assim que eu preciso viver, é assim que você precisa viver. Louvado seja Deus. Então viva assim, vivamos assim. A unção é muito preciosa. E em segundo lugar, você não pode matar a unção em ninguém. Por nenhum motivo. Porque infelizmente, a nossa inveja, o nosso ciúme, o nosso não gostar de alguém, ou não gostar do jeito de alguém, acaba nos levando a matar a unção de alguém. E é tão fácil proibir alguém de fazer isso, fazer aquilo, de dirigir isso, dirigir aquilo. Eu digo a você, é um ato de impiedade, com toda a força que a palavra impiedade tem, que está lá na carta aos Romanos. Portanto, é um pecado contra Deus mesmo, porque a unção é coisa de Deus, e matar a unção em alguém é um pecado diretamente contra Deus, que é o autor e o conservador da unção. É sério, é muito sério. Pelo contrário, nós temos que zelar pela unção uns dos outros, porque nem todos têm todos os carismas.
para que a graça de Deus possa acontecer, para que a obra de Deus possa acontecer na igreja, na sua igreja particular, na igreja da sua cidade, na igreja da sua paróquia, para que ela possa acontecer. É preciso o carisma de cada um e, portanto, é preciso a unção de cada um. Se Deus deu a unção, é porque aquela unção era necessária. Então, nós não temos o direito de matar a unção em ninguém. Senhor, concede-nos esta graça de conservar a unção em nós mesmos. E diga comigo: Senhor, conserva a tua unção em mim. Eu preciso que ela se conserve em mim, que ela permaneça sempre em mim. Concede-me, Senhor, e que eu zele pela unção em mim. Dá-me essa graça, Senhor. Senhor, que eu não mate a unção em ninguém. Pelo contrário, que eu dê graças pela unção dos outros. E que eu zele pela unção dos outros. Que eles vivam na unção e produzam todos os frutos da unção, porque a tua igreja precisa. Senhor, faz-nos zeladores da unção em mim e em todos. Amém. O evangelho de hoje é o evangelho da escolha. Porque Jesus se retira para o alto do monte, não está em Marcos, mas está nos outros sinóticos. E lá passa a noite em oração. E aqui diz o evangelho de hoje: então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Já esta primeira palavra diz muito. E ele designou 12. Designou, você sabe, é de designar, vem de desígnio. Jesus foi buscar o desígnio do Pai no alto do monte em oração. Qual era o desígnio do Pai? A quem o Pai escolhia para serem seus apóstolos. E foi justamente na oração, inspirado pelo Espírito, que Jesus chegou a esta conclusão de serem aqueles 12 que aqui no Evangelho enumera, um por um com o seu nome, porque era desígnio. Foi escolhido um por um, foi o Pai que já havia designado. E agora o Pai revelava pelo Espírito a Jesus. E Jesus os chamava para que o acompanhassem. E diz que então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar. Primeiro, para que ficassem com ele. Jesus queria, por vontade do Pai, ter uma comunidade de 12, que acompanhassem Jesus em tudo. Claro, assim, eles foram discipulados, mas para serem discipulados, o Pai os fez uma comunidade, viviam tudo juntos, desde o comer, até do dormir ao relento. E foi vivendo lado a lado de Jesus que eles foram formados, foram discipulados. A primeira coisa, esta, para que ficassem com ele e para enviá-los
a pregar. Havia um objetivo. E foi assim que Jesus o fez. E é impressionante, Jesus teve apenas 3 anos de vida pública. Portanto, não os mandou no primeiro ano. E o último ano já foi tumultuado, porque tudo se encaminhava para Jerusalém e por isso para a condenação, a crucifixão e a morte. Então, tudo mostra que no segundo ano de discipulado, Jesus já os mandou a pregar. E foi o que ele realizou. E nós sabemos pelo Evangelho, deixa eu usar um termo humano, o sucesso que isso fez, tanto assim que eles voltaram contentes, alegres, dando graças, pelo efeito da palavra anunciada, pelas curas realizadas e pelos espíritos expulsos, a ponto de Jesus dizer a eles que não se alegrassem, porque os espíritos obedeciam a eles, mas porque os nomes deles estavam escritos no céu. Sim, estavam escritos no céu como discípulos de Jesus, como apóstolos de Jesus, como seguidores de Jesus e como anunciadores de Jesus. Como eu dizia, é o Evangelho do chamado. Meu irmão, minha irmã, você foi chamado pelo Senhor. Houve um desígnio no seu chamado. Você não pode deixar isso cair no chão. O Senhor chamou você pelo nome. Eu sei que com toda certeza você até prega isso para os outros, mas hoje você precisa ouvir isso e levar isso a sério. Você padre, você diácono, você seminarista, você casado, você jovem, você religioso, você religiosa. Houve um chamado para você ficar com Jesus, para você ser da família de Jesus, da comunidade de Jesus, portanto íntimo de Jesus, e para pregar, portanto para evangelizar. Que beleza a Evangelii Gaudium do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Meus irmãos, é um documento para nós, renovação, de maneira muito especial. Muito especial. É como foi a Evangelho Anunciante de Paulo VI, que abriu o caminho e que eu ouvi neste ano ainda, dos lábios do Papa Francisco, lá na Praça de São Pedro, quando eu tive a graça de, junto com Luzia e Eto, nos achegarmos até o Papa Francisco, quando nós falamos que a nossa comunidade nasceu do Evangelho Anunciante, ele nos disse assim com entusiasmo em português. Ele é um documento muito atual, vivam mesmo, ponham mesmo em prática, realmente, ele ainda é atual. E agora vem esse do Papa Francisco, que se une, eu nem digo que complementa, não, se une a Evangelho Anunciante, dando-nos um empurrão. Eu uso essa palavra para dizer que é o próprio Senhor, através desse documento, nos pondo para frente, para que a gente evangelize com paresia. Essa palavra grega que expressa muita coisa, que expressa ousadia, entusiasmo. Audácia. Incansabilidade.
É assim que o Senhor quer que nós levemos o Evangelho. E graças a Deus, a evangelização, a renovação, recebeu uma graça especial para isso.